Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de junho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que temos para hoje são: Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves promove brechó solidário. Vale a pena conferir. Os destaques do esporte com Ener Valencia poderá atuar na quinta-feira lá em Minas Gerais pelo Internacional. E o Grêmio provavelmente não terá à disposição o dinamarquês. Ele sofreu uma entorse no joelho. Talvez não jogue. 33ª Expo Bento e 20ª Fenavinho, elas começam daqui a 2 dias. Grave acidente aconteceu ontem no bairro Licor Sul, aqui em Bento Gonçalves. E também vamos ter outros destaques que iremos abordar aqui no Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine, diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos mais uma jornada aqui no Jornal Últimas Notícias. E para iniciarmos a nossa conversa política, hoje vamos falar, sim, do interrogatório de Mauro Cid, Alexandre Ramagem e Alexandre de Moraes. Essas 3 pessoas roubaram a cena ontem. E onde nós podemos ver, é que o sistema judiciário brasileiro não funciona. Pois o interrogador é parte envolvida no caso. E pior, é a parte principal desse enrosco. Ele pode, em certa ocasião do interrogatório, pensar com a emoção. Bom, ele pediu ao ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, sobre a minuta do golpe envolvendo a sua prisão. Ele, Alexandre de Moraes, tinha uma minuta, diz ele que tinha uma minuta e que envolvia a prisão de Alexandre de Moraes. Então Mauro Cid disse que Jair Bolsonaro pegou esse documento e excluiu alguns parâmetros, tirou algumas prisões que iriam ser feitas de acordo com o papel. E sim, deixou no documento a prisão de Alexandre de Moraes. Bom, entre outros fatores, ele mudou algumas coisas. Mas isso quem falou foi Mauro Cid. O que devemos analisar é que esse documento, em primeiro lugar, não foi assinado por ninguém. Como é que Mauro Cid sabia que Bolsonaro fez isso, então, Tem alguma prova? E ao meu parecer, todos os parâmetros do documento que eles fizeram estavam dentro da lei, pois na época o presidente era Jair Bolsonaro e ele tinha direito de fazer algumas coisas. Isso não devemos esquecer. Bom, quem está fazendo esse carnaval todo é o ministro relator do caso, que, se ele estudou direito, o direito, deve saber que uma das partes envolvidas no caso, se uma das partes for interessada no caso, tipo a parte dele, a parte deverá ser retirada imediatamente do processo. Isso é uma das premissas do jurismo, porque o juiz tem que analisar e ficar sempre em cima do muro e decidir pelos fatos que acontecem e não pela sua ideologia. E para analisarmos essa situação como uma pessoa neutra, sabemos que o relator do caso tem objetivo. E vou falar aqui agora. O objetivo é tirar Jair Bolsonaro das próximas eleições. É esse o objetivo dele. Sim, isso ficou muito claro. E não só para mim, mas para todo o mundo.
Tão claro que ficou que um deputado lá da Europa, da Comissão Europeia, chamado de Dominique Tarchin, ele vai fazer uma representação no Parlamento Europeu contra Alexandre de Moraes. Nem sou eu que estou fazendo, é um cara lá do outro lado do oceano, hein? Como já vem sendo feitas nos Estados Unidos, também tem representação. Daqui a pouco o ministro não vai poder viajar para lugar nenhum. Já pelo Brasil, acho que ele não pode, né? Bom, então só na União Europeia são 27 países inclusos. Vai vendo o que eu tô falando. Aí você vê que eu mostro apenas os fatos, diferentemente de alguns jornalistas tipo da Globo. Hoje pela manhã eu vi Miriam Leitão sobre essa conversa. Ouvi o pronunciamento dela e ela expressou sua opinião incógnita e disse que aconteceria um golpe de Estado e que Bolsonaro sabia de tudo. Bom, quem está dizendo é uma mulher que já participou de golpes, já foi presa por ações à mão armada, tá? Diz que o Bolsonaro era o pensador intelectual da ação golpista do dia 8 de janeiro. Mas eu só estou contextualizando, lembrando que Bolsonaro nem no Brasil estava nesse dia. Os fatos e os jornalistas, tipo a Miriam Leitão, eles têm um lado ideológico muito forte. Uma característica que a gente percebe quando vai falar, quando eles vão falar. Uma característica que nenhum jornalista deveria ter. Isso foi só para você entender como existem pessoas que puxam para um lado. E para finalizar o depoimento de ontem, presta atenção. O relator do caso, Alexandre de Moraes, pediu ao delegado Alexandre Ramagem, que na época era diretor da ABIN, que a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. Ele pediu sobre alguns documentos que ele teria supostamente enviado a Bolsonaro sobre desacreditar as urnas eletrônicas, desacreditar as eleições. E de acordo com o relatório da Polícia Federal, Ramagem teria enviado esses documentos ao presidente. E em frente ao relator do caso, Moraes, Alexandre Ramagem negou. Bom, pessoal, então agora eu não estou entendendo mais nada. Aí só as consequências do caso recaem sobre a terra. Agora, nos resta saber se Ramagem está mentindo ou se a Polícia Federal está mentindo. Aí já dava outra ação na justiça, né? Vamos ficar de olho nesses desdobramentos, porque eles vão ser longos. Bom, para fechar o bloco nesse domingo, o ministro Fernando Haddad, ministro da Economia, ele se reuniu com os seus subordinados para achar uma solução de aumentar mais impostos. É isso que você ouviu. Ele não quer mais aumentar o IOF, ele queria aumentar outros impostos, poucos que dê o mesmo esforço que ele queria com o imposto do IOF. Só que o IOF foi uma ideia muito mal recebida pelo mercado. Então, no término da reunião, ele fez um pronunciamento. Eu até vou botar para vocês o pronunciamento que o Haddad fez nesse domingo aí para falar sobre estes novos impostos que você vai pagar. Dá uma curtida aí. Eu dividiria assim, os temas em 4 temas que foram abordados, né? 2 deles conjugados, que é uma medida que vai ser tomada, uma medida provisória, que vai
disciplinar determinadas matérias em torno da questão da arrecadação, que visa basicamente o mercado financeiro, o sistema financeiro, uma medida que corrige distorções no sistema de crédito, na cobrança de impostos sobre títulos, sobre rendimentos sobre títulos e temas afins. Bom, pessoal, não sei o que dizer para vocês. Você percebeu que ele enrolou, né? Ele até gaguejou numa certa hora. Não falou nada, mas eu vou traduzir o que ele quis dizer. Ele diz que vai aumentar imposto, seja ele qual for, pois o governo precisa arrecadar mais, pois tem uma máquina pública inchada de gastos que chegam a um patamar de trilhões. Você acha que é pouco? Ele não sabe mais de onde tirar dinheiro. Em vez de aumentar os impostos, o presidente e a primeira-dama podiam parar de viajar, né, por nada. Pois nada é concretizado nessas viagens. Ele fala que é para melhorar a vida do brasileiro. Da onde? Da onde, meu presidente? Todos nós estamos apertando o cinto. Quando vamos no mercado, cada vez compramos menos com o nosso salário. E o casal presidencial esbanja em hotéis de luxo, comitivas como daquela que foi para a China, né? Ver o companheiro Xi Jinping, que era de 230 pessoas. É muito desperdício do casal presidencial. Eu sei que essa grana não iria ajeitar a vida do Brasil, mas não gastar assim. Todos os brasileiros estão poupando porque não tem mais dinheiro, tá? E vocês gastando sapato de 10 mil, bolsa de 15 mil. Bom, para nós meros mortais continuaremos lutando para comprar um litro de leite, enquanto vocês comem bem, dormem em lençóis de seda egípcia. Esse foi o nosso bloco político aqui no Jornal Últimas Notícias. Às vezes é duro o que a gente tem que falar aqui, mas você tem que entender. Porque foi a população, em tese, que botou o Lula lá, né? Então, nós temos que botar isso na balança, tá? E não podemos discordar das urnas eletrônicas, porque senão vai acontecer que nem Jair Bolsonaro. Nós vamos ser exonerados, sei lá, presos, porque o Jair Bolsonaro vai ser preso. Pode ter certeza. Se Alexandre de Moraes continuar como relator desse caso, eles vão prender Jair Bolsonaro. Tenho certeza. Vamos passar para o bloco esportivo. Pessoal, vamos iniciar o bloco esportivo assim, dando aquela respirada. O bloco político foi cruel hoje, né? Vamos iniciar o bloco esportivo falando de seleção brasileira. Ela entra em campo hoje e poderá já carimbar o seu passaporte para a Copa do Mundo. O comandante brasileiro hoje está de aniversário, 66 aninhos, Carlo Ancelotti. Data tão importante, né? E é na sua estreia no Brasil. Então essa data que se estenda por muitos anos como a seleção brasileira. Bom, hoje a partida será transmitida pelo canal aberto. O jogo será o divisor de águas. O jogo entre Brasil e Paraguai será o divisor de águas, né? Carlos Ancelotti no Brasil, agora teve pouco tempo, mas agora já se puxou, né? A partida vai ser às 21h45 em Sampa. E para carimbar o passaporte, além de ganhar, tem que torcer para outros resultados. Mas essa não é a premissa da partida. O que os brasileiros querem é que a seleção brasileira faça uma boa apresentação.
Sabemos que aquele futebol arte que estávamos acostumados a ver com Ronaldinho, Romário e companhia limitada não acontecerá mais. Não existem mais times bobos, seleções bobas no mundo. Todos sabem jogar bola. Mas pelo menos uma boa apresentação diante do povo brasileiro, é o que esperamos hoje. O goleiro da seleção cedeu entrevista e falou que ainda quer voltar a jogar no Internacional. Olha, boa notícia aí para a torcida. Então, Alisson quer terminar a sua carreira em Porto Alegre City. Falando em Copa do Mundo, tem uma notícia forte para dar para vocês. A CBF provavelmente não vai liberar a arena. Falei esses dias que Porto Alegre seria a sede de um dos jogos da Copa do Mundo, né? E teria que ser no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio. Mas eles vieram aí, deram uma olhada no gramado e o gramado tem problemas crônicos. Tem problemas crônicos, sempre foi assim. Fazem um ano que não tem um gramado bom e a galera provavelmente vai dizer bau-bau para uma Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, por causa do Grêmio. E no estádio do Inter haverá um show do Gilberto Gil 3 dias depois desse jogo da Copa do Mundo, então não dá, né? Bom, vamos falar aí o Internacional em 14º na tabela com 11 pontos. Então Roger tem que planejar uma reação logo, pois está somente a 1 ponto da zona de rebaixamento. É de dar medo dos colorados, né? Meu Deus, 1 pontinho aí da zona mais perigosa. Mas a boa notícia é que Ener Valencia talvez entre em campo hoje contra o Peru. E sim, daí sim, o equatoriano irá para Minas Gerais com a delegação a enfrentar o Atlético Mineiro. Se ele pode jogar pela seleção, ele pode jogar pelo Inter também. E em relação ao Grêmio, que irá jogar também sua última partida antes dessa parada, essa parada de praticamente um mês, estará provavelmente sem Bright White, pois o dinamarquês teve um entorse no joelho e continuará a se recuperar. O Grêmio está em 12º na posição da tabela com 15 pontos. E por que eu falei que seria praticamente um mês de parada do Grêmio? É que no dia 8, o Grêmio disputará um jogo único, a Recopa do Rio Grande do Sul, contra o Zequinha, o São José. Então tudo explicado. Voltaremos amanhã com mais um bloco esportivo dentro do Jornal Últimas Notícias. E você sabe, né? O Jornal Últimas Notícias no bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, falta 2 dias para a 33ª edição da Expo Bento e a 20ª edição da Fenavinho. Começam nessa quinta-feira, irá até o dia 22, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A maioria das pessoas vão iniciar aí no dia 12, né, um dia antes do dia 13 de Santo Antônio, Dia dos Namorados.
a ir a essa feira, né, maravilhosa, a maior feira multissetorial do Brasil. Ela une negócios, diversão, cultura e tradição com uma essência para toda a família. Esta será a maior edição da história do evento, com mais de 500 marcas expositoras em setores como moda, vai ter automóveis, imóveis, comércio, indústria, gastronomia e agricultura familiar. A expectativa é de movimentar 55 milhões em negócios. A programação é voltada a todos os perfis de visitantes, desde gastronomia típica da Serra até atrações para crianças e idosos. Serão mais de 100 shows gratuitos, além de espaço kids, vinhos direto das vinícolas, ambientes preparados para acolher toda a família. A edição 2025 marca também os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, né? Sobre o tema Uma História que se Vive. A Fenavinho resgata as tradições da região. Legal, né? Vamos então passar aí para um bloco de comercial, mas bem rapidinho. Eu já volto, daqui a pouquinho eu tô aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, ontem no final da tarde, houve um acidente muito grave registrado aqui no bairro Licor Sul, em Bento Gonçalves. E nele foi um mal súbito que aconteceu a um homem, a um motorista de 61 anos, enquanto ele guiava esse automóvel. Ele guiava esse automóvel pela rua Pedro Menegotto Sobrinho e, ao avançar a movimentadíssima Cavaleiro José Farina, próximo aí às 17 horas, ele provocou um acidente grave envolvendo outros 2 veículos. O motorista teve problemas cardiovasculares e foi socorrido e salvo pelo SAMU. E a Corporação de Bombeiros, né, também estava lá. Foi um acidente terrível. Dá uma olhada aí, esse carro entrou para dentro de um portão de uma casa. Olha só o perigo. O condutor trafegava pela Pedro Menegotto e, ao atravessar a preferencial, né, que era a Cavaleiro José Farina, colidiu violentamente contra um Volkswagen Saveiro. O impacto lançou a Saveiro contra um Golf que estava logo à frente. E a sequência aí da colisão terminou com o aval atingindo um poste de energia elétrica. Ele danificou toda a base desse poste. Para você ter uma ideia, né? Esse poste é de concreto, como apareceu nas imagens aí. A Saveiro foi arremessada contra um muro de uma residência. Já o Golf, com a pancada, invadiu violentamente o pátio da casa. Que coisa, né? Derrubando o portão e entrando para tudo dentro do pátio da casa. Já pensou tendo alguma criança, algum... Bah, que coisa, né? Bom, o Golf com a pancada, né, invadiu e derrubou o portão. E o motorista que causou esse abarroamento, ele permaneceu desacordado até a chegada do Corpo de Bombeiros. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ele foi reanimado dentro da ambulância, né, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, e foi reanimado, graças a Deus, sobreviveu e encaminhado ao Hospital Taquini. O estado de saúde é considerado grave, mas acredito que ele vá se recuperar. Os condutores dos outros 2 veículos não se feriram. O trânsito na região ficou bloqueado aí por aproximadamente 1 hora depois do atendimento aí a essa ocorrência. Deixa eu tirar minha imagem da frente para você entender o que tem de fundo no jornal de hoje. Deu frio, né? A imagem se refere ao frio extremo que está chegando. Em relação a isso, a solidariedade deve aquecer os nossos irmãos.
Então, pensando nisso, a Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves promove hoje e amanhã, não vão perder a data, é só hoje e amanhã, a 7ª edição do Brechó Solidário. O evento será realizado no Centro Assistencial Andressa Zitoli, das 8h45 às 16 horas. De manhã, então, até a tarde, sem intervalo do meio-dia, sem fechar ao meio-dia. Com acesso gratuito, você não precisa pagar nada. O endereço é na Ramiro Barcelos 580, bem ao ladinho do Hospital Taquini. A iniciativa oferece uma grande variedade de peças de roupas masculinas, femininas e infantis, entre novas e seminovas, com preços extremamente acessíveis. Os recursos arrecadados serão revertidos para os serviços prestados pela Liga de Combate ao Câncer. Assim, maiores informações poderão ser obtidas pelo 3451-4233. Código de área 54. Anotou aí? 3451-4233. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. A gente fica por aqui com essa edição do Jornal Últimas Notícias e voltaremos amanhã. Até lá, valeu, tchau!